Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Tá, vamos falar do Vitória, né? A grande dúvida aí, a interrogação do momento no futebol baiano é quem vai ser o novo treinador do Vitória. E quem chegar, meu amigo, vai ter um trabalho com essa defesa. O novo treinador vai ter uma missão complicada pela frente. Arrumar a defesa do Vitória, a pior da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 31 gols sofridos em 16 jogos. 7 gols a mais do que o Atlético Mineiro, que amarga a segunda posição nesse ranking. Depois da parada para a Copa, a equipe entrou em campo 4 vezes e levou 2 goleadas. A primeira contra o rival, 4-1 para o Bahia. A segunda foi no último domingo, 4-0 para o Atlético Paranaense. O curioso é que no Barradão, em 2 jogos, a equipe não sofreu gol. 1-0 contra o Paraná e o mesmo placar contra o Sport. O novo treinador também vai encarar uma sequência pesada pela frente. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Todos entre os 8 primeiros colocados do Brasileiro. Contra o Cruzeiro, o zagueiro Ramon não joga. Ele levou o 3º amarelo e vai ter que cumprir suspensão automática. Por outro lado, o lateral esquerdo Brian, que pertence ao time mineiro, pode entrar em campo. O contrato de empréstimo não impede a escalação do jogador. Olha aí os números da defesa do Vitória, que realmente deixam bastante a desejar. Mas antes da gente falar desse probleminha aí, né, que o treinador vai encontrar quando chegar, vamos falar desse possível treinador, né? Porque tem essa dúvida aí, a diretoria deve estar se manifestando, imagino e espero eu, né? Mas o que é que tem à disposição aí no mercado, gente? Eu ouvi falar ontem no Guto Ferreira. Fake news. Guto Ferreira não existe, pelo menos o que eu tive de contato com a diretoria do Vitória. Nunca foi o alvo, a não ser que pode ser que amanhã o Guto Ferreira desembarque, assim, aquela coisa do futebol que tudo pode mudar, né? Mas a diretoria não procurou nenhum treinador, pelo menos até ontem à noite. Está estudando aquela coisa, né? Traçando perfil para tentar ser assertivo, para tentar chegar num cara certo. Agora, o meu receio, e o do torcedor do Vitória, é quem trazer, né? Quem é que, do primeiro escalão que pode vir? Na minha opinião, ninguém. Né? Talvez aí a gente abaixe um pouquinho aí, segundo escalão, quem tem à disposição? Aí aparece, né? Treinadores como o Guto Ferreira, ou alguns já renegados no futebol, como o Luxemburgo. Enfim. Falou-se também no Zé Ricardo, né? E aí tinha aquela coisa, estava palavrado com o Santos, mas o Santos anunciou o Cuca. É aquela coisa, Juliana, qual o treinador de ponta hoje que vai querer assumir o Vitória? Todo o respeito que eu tenho à Vitória, o treinador vai olhar o elenco, a posição na tabela, as condições financeiras do clube e vai dizer, poxa, esse aqui eu vou lutar embaixo. É muito difícil você trazer um treinador de nome renomado no momento para treinar o Vitória. Estou com o Alan. É um treinador aí, Marcelo Chamusca, Guto Ferreira, um emergente desse nível. O Vitória também não sei se o Vitória tem recursos para fazer uma proposta efetiva para o Dorival Júnior, para o Luxemburgo, para o Jair Ventura, que diz que não quer trabalhar agora. Mas o Vitória tem que buscar seu treinador, o tempo passa rápido. Ontem me falaram assim, o Vitória deveria buscar o Wesley Carvalho no Palmeiras. Eu digo, rapaz, está pensando pouco. Qual a experiência que ele tem no futebol profissional? Nenhuma. O momento não é para você fazer experiência no clube. O momento é trazer alguém que resolva, que já tem experiência nesse momento que o Vitória está passando. O Vitória precisa organizar seu futebol. O Vitória tem muito, 42 jogadores, 42 é muito. Tem que diminuir para 33, 3 posição e tentar fazer algo positivo. Eu acho que a briga do Vitória esse ano vai ser igual ano passado, é para não cair jogo a jogo. E acho até que pelo elenco que o Vitória tem, pela falta de organização, o Vitória pontuou até um pouquinho a mais do que o que a gente tem visto nos últimos jogos. Ô Sam, os irmãos Chamusca, o Péricles e o Marcelo. Gosto dos dois. Marcelo teve até uma fase boa recentemente no Fortaleza, no Ceará.
Mas eu não sei se ele está maturado para vir treinar o Vitória. Vou colocar uma coisa que acredito que Carpegiani, se convidado, ele deve ter analisado. O que é que eu tenho lá? Aí deve ter olhado o time e disse, tenho 3 jogos, tenho 3 domingos para o Vitória melhorar a posição. Falando de primeiro turno, às 19, primeira partida. Isso aí, para mim, é alça de caixão. Porque é pedreira. Pegar o que tem aí e começar um turno novo, tendo que fazer o que não fez no primeiro turno. Os emergentes que estão aí são Jair Ventura, que saiu do Santos, Roger, que saiu do Palmeiras, Filipão chegou. O que tem, eu não acredito, por exemplo, em Zé Ricardo. Ganhou muito título no Flamengo. O que está acontecendo agora com outro menino que está lá dirigindo o Flamengo, que tem um grupo bom. Por isso está liderando o brasileiro. Então o Vitória tem que ousar, tem que investir. O presidente do Vitória não é milionário? Não pode emprestar. Bom, pelo menos é o que se diz. Alex Portela botava do dele, né? Não botou do dele? Mas não é o certo, né? Não é, mas ele tira depois. Não estou ideal. dizendo ele pegue lá e bote. Mas o Vitória está vivendo um período emergencial. Porque o torcedor está traumatizado pela perda do Baiano. Quando o Vitória tinha vantagem, o Bahia deu a volta e ganhou o título. A eliminação, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e esse vexame que está aí o time no Campeonato Brasileiro. Sem contar a questão financeira de jogar na Série B. Exatamente. Os recursos caem bastante. Agora, o Vitória, quando teve a parada para a Copa do Mundo, todo mundo esperava que o Vitória tivesse grandes jogadores. Trouxe um caminhão, 8. Quem é que está jogando lá? Dos que chegaram? Sim. Eric, Marcelo Melli. Arouca. Mas demoraram muito para chegar, né? Perfeito. E assim, e são nomes, gente, que você pega os argentinos aí, não é solução. São jogadores para agregar, que podem estourar e se tornarem craques. E o Vitória trouxe 4 jogadores do Cianorte do Paraná, que é um time de mediano para baixo, lá no Paraná. Time pequeno, né? Time pequeno. É o Conquista de lá. Não, Conquista grande no contexto baiano, está ali entre os 4 e os 5. Pequena estrutura, financeiramente. Né? Então, né? companheiro, o Vitória precisa de um choque. Eu falo de um choque nesse momento que o time está aguardando. A torcida já não aguenta mais. Está insatisfeita, viu disputar o ano e perder tudo que era Bavi. Agora, Sam, a diretoria tem que se preparar para desembolsar uma grana boa, porque o treinador que vier vai colocar uma multa alta, né, vai colocar um adicional. Se eu salvar o time do rebaixamento, né, vai ter e tanto. E ainda tem um pepino para Ricardo. Aquela coisa de renovação automática, como aconteceu no Inter. Como é que ele vai compor a saída do atual treinador do Vitória? Porque ele não vai abrir mão. Não. Ele vai querer, ele tem um contrato, ele vai querer, sim. Com certeza, e é alta. Ele vai querer e é alta a multa dele seja respeitada. Então, é uma série de coisas. O Vitória está vivendo um momento crítico e eu acho que está na hora dos rubro-negros se unirem em torno de Ricardo Davi para salvar o clube. Porque se não salvar, o time vai bater na Série B. E batendo na Série B, as cotas vão ser menores e os investimentos bem menores. E o Vitória perde prestígio, porque nos 2 últimos anos quase foi. O ano passado foi salvo na hora do gongo pela Chapecoense, aquele gol de Júnior Dutra. E no ano anterior o Argel chegou aqui, pegou o time, pegou o peão na unha e conseguiu salvar. Mas, sei por que razão, tiraram de lá. O possível novo treinador, né, e talvez aí seja de onde surgiu a possibilidade do Guto Ferreira treinar o Vitória, vem do Jorge Macedo, diretor de futebol do Vitória, né? O torcedor, alguém olhou, né? Onde é que o Jorge estava? Estava no Internacional. Foi ele que levou o Guto Ferreira para o Internacional. Então, por isso deve ter surgido o nome do Guto, porque o diretor já trabalhou com esse treinador. Também não estranha se apareceu o nome como Celso Roth. Foi um treinador... Não, eu só estou falando porque surgiu o Guto Ferreira e pode surgir o nome de Celso Roth. Outro que pode surgir é o nome do Zago. Foram treinadores que treinaram recentemente... Alan, não fala mais nenhum, não. Vai que alguém assiste lá e fala, boa ideia. O problema é que no Vitória tem muita gente que viaja na maionese. Mas Guto Ferreira viaja na maionese total. Não existe ele treinar o Vitória, na minha opinião. Ó, vamos fazer um intervalo para a gente dar uma respirada?